Mas você tá ligando lá? Você já Não, minha foi no irmã que postinho? resolve. Tem uma irmã minha que tá resolvendo. Mas aqui em Palmas? Aqui em Palmas. Eu não sei se todo mundo conhece a história de Salomão, mas Salomão é filho do rei Davi, né? É. Então, Deus um dia apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Ó, escolhe o que você quiser. E aí Salomão falou assim, eu quero sabedoria. O que ele pediu, ele podia pedir o que ele quisesse. Podia pedir dinheiro, podia pedir mulher, podia pedir a morte dos inimigos, e Deus chamou e pediu, ele falou com ele que pediu sabedoria. Então, esse aqui é um livro para você levar para sua vida. Você levar não só como cristão, mas para você levar no seu dia a dia, para você conhecer no dia a dia. Então vamos ler aqui, ó. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditadas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, no começo que ele vai falar aqui, ó, o Provérbios, ele vai te ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina. Às vezes a gente faz algo na nossa vida sabendo que é errado, não é? Exato, exato. Vai lá sabendo que é errado. Como é que a gente faz algo que a gente sabe que é errado pra gente não fazer, mesmo que a gente goste, tendo disciplina, né? Tendo disciplina. Então, como a gente tava falando, comer. Se a gente pudesse, a gente só comia besteira, não é? É. Só comia pizza, comia hambúrguer. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter disciplina pra gente comer o que é certo, o que é bom pro nosso corpo. Às vezes a gente não quer trabalhar, né? Ninguém Exato. me fala alguém que gosta de trabalhar. Não tem não. Se você pudesse receber o dinheiro que você recebe de um salário, sem fazer nada, você ia trabalhar? É verdade. Ninguém ia trabalhar. Mas a gente aprende a ter disciplina. Para que, mesmo que as coisas que a gente não gosta para fazer, a gente faça pra gente ter um resultado lá na frente. Não é? Tudo na nossa vida. A gente aprende a ter disciplina pra gente ter a sabedoria. Quando a gente tem disciplina para dizer não para as coisas, a gente começa a ter sabedoria, né? Tipo, às vezes a gente recebe, alguém te faz uma proposta, você, não, bora, vamos fazer tal coisa, vamos fazer outra coisa, vamos. Tudo para a pessoa é sim, sim, sim. Ela não tem sabedoria e disciplina para dizer não para as coisas ruins. Não, mano, olha, não vou, aquilo lá não é lugar para mim. Ou, olha, isso eu não quero. É difícil falar não para as pessoas, né? É uma coisa que a gente... Mas a gente só consegue isso com disciplina, entendendo qual é o nosso propósito. Se a gente entende qual é o nosso propósito, a gente fala não para as outras coisas. É verdade, Né? é verdade. Se a gente sabe que a gente quer, por exemplo, eu quero um carro. Eu quero, sei lá, uma bolsa nova, uma camiseta nova. Aí a camisa custa R$50, vamos supor. Aí você pegou, tem R$10. Aí você sai aqui e fala, nossa, tem um lanche bem ali. Aí tu fala, vou comer um lanche. Opa, mas se eu comer o lanche aqui, eu perco R$10 pra minha camiseta. Então, não vou comer. Aí eu juntei mais 10, tenho 20. Opa, tem uma outra camisa ali que eu quero, que eu achei bonita também, que é 20. Opa, mas se eu gastar os 20 aqui, eu não compro a minha de 50. Dizer não é escolher uma coisa só, não é? Quando a gente diz sim para Deus, a gente está dizendo não para um monte de outras coisas. Exatamente. Né? Então, assim, o evangelho não é uma prisão. Às vezes a gente olha pro evangelho e olha assim, não, o evangelho, o cristianismo nos prende de coisas, né? Eu gosto de beber, eu gosto de farra, eu gosto de mulherzada, eu gosto disso, daquilo, e o evangelho me prende. Na verdade, o evangelho nos salva de nós mesmos, das burradas que nós mesmos fazemos, das coisas erradas que nós mesmos queremos fazer. É para isso que serve, para nós termos disciplina, para que a nossa carne, do que a gente vive, o que a gente fala, a gente consiga fazer, independente se a gente quer ou não. A gente quer muitas coisas todos os dias, mas por causa da disciplina,
a gente abnega essas coisas, a gente abre mão para que a gente tenha outra coisa na frente. Então, ele vai falar aqui, ó. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão, aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 4, o 5 e o 6, ele vai falar de 4 pessoas. Ajudarão a dar prudências aos inexperientes. Às vezes, quando a gente é novo, quantos anos você tem? 20. Olha, eu tenho 36. O senhor tem quanto? 39. 39. Então nós somos... O senhor é mais novo que nós. Quantos anos o senhor tem? 39 também? Então nós 3 aqui, ó... Trabalha não. Eu também achava que era mais novo. Trabalha não, sei. Nós 3 aqui somos mais novos que ele. Então a gente já viveu coisas... Mais velhos que ele. Mais velho que ele, é isso. A gente já viveu coisas que ele ainda não viveu. Então a sabedoria, vai falar aqui no versículo 6, vai dar prudência ao inexperiente. Porque quando a gente é novo, a gente faz tanta coisa, porque a gente não tem experiência, a gente quebra tanta cara, não é? Quantas coisas, quando o senhor tinha a idade de 20 anos, se o senhor pudesse mudar hoje, o senhor não tinha mudado? E eu? Quantas coisas o senhor também não fala? Rapaz, eu com meus 20 anos, se eu tivesse prudência, eu não tinha aceitado tanta coisa que eu aceitei. Eu tinha abandonado tanta coisa que eu não abandonei, né? Então, o primeiro grupo ele fala assim, ó. Se você pega os provérbios e você é novo, ele vai te dar prudência. Prudência para falar não para as coisas. Prudência para pensar melhor nas coisas. Prudência para viver uma vida mais próxima de Deus. Depois ele vai falar assim, ó. Conhecimento e bom senso aos jovens. Então, depois que você passa a idade, eu tenho 36. A gente já tem uma certa experiência, né? Só que às vezes a gente não tem o conhecimento. E o bom senso de escolher as coisas certas. Bom senso está ligado a você, mesmo tendo a experiência, saber que o certo é certo, o errado é errado. Não importa se todo mundo está fazendo aquilo ali e é errado. Ah não, mas todo mundo lá no meu serviço rouba. Todo mundo lá é corrupto, todo mundo pega 10 centavos a mais. Não é porque todo mundo faz, vai no senso comum de todo mundo que você vai fazer. Se você tem um bom senso, você está ligado a Deus. Depois ele vai falar assim, ó. Se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento. Então, se você é inexperiente, você vai ter experiência. Se você é jovem, você vai ter conhecimento. Se você é sábio e ouve outra pessoa, a chance é que você se torne cada vez mais sábio, né? Quanto mais você ouve outra pessoa, quanto mais você entende outra pessoa, mais sábio você vai ficar. E Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Então, foi um livro que o cara escreveu, o homem mais sábio do mundo escreveu, e a gente, às vezes, não lê, a gente não olha, a gente não entende. E a quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas. Então, se você já tem o Espírito de Deus no seu coração, se você já conhece Deus verdadeiramente, o livro de provérbios vai te ajudar a compreender as parábolas que Jesus foi contar depois. Não é? Ele vai falar aqui, ó, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Porque às vezes, como Jesus falava, ele falava assim, que ele falava em parábolas para que nem todo mundo entendesse. Porque ele falava em parábolas para que aqueles que eram dele entendessem. Para aquele cara que andava com ele entendesse. Se você tem o Espírito de Deus no seu coração, você tem a oportunidade de entender o que Deus quer falar com você. Por isso que às vezes a gente lê uma palavra e hoje você entende uma coisa, daqui uma semana você lê hoje de novo, você já tem outro entendimento. Porque cada dia que passa, você se torna mais sábio. Cada vez que você passa, você vai tendo mais discernimento do que Deus quer para sua vida. Às vezes o mesmo versículo, dentro de 1 ano, 2 anos, se torna outra coisa completamente na sua vida. Porque você tem mais entendimento, você tem mais maturidade, você tem mais conhecimento. Eu estava até falando para Edna, quando eu era adolescente, eu dava muito trabalho pra minha mãe. Muito trabalho. Aí lá na Bíblia tem lá, né? Falando que você tem que honrar pai e mãe. Aí eu falo lá embaixo, aí lá no outro versículo tem lá falando assim, mas os pais não podem gerar ira nos filhos. Aí era o meu argumento sempre. Hoje eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. Estou esperando o terceiro.
Agora, eu que quero que aquele versículo que Honrar. todo mundo falava pra mim, ó, você tem que honrar o pai e mãe, que meus filhos me honrem. Então, o mesmo versículo, em tempos diferentes, tem outro significado na nossa vida. Por isso que Deus nos dá entendimento dia após dia, para que a gente possa entender. Aí vai falar assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Se você entende que todas as coisas que foram feitas e criadas foi por causa de Deus, se Deus que fez todas as coisas, da onde que é a fonte de conhecimento? Do próprio Deus. Não tem outro lugar, não tem outra fonte que pode ter mais conhecimento. Você pode ler qualquer livro do mundo, você pode procurar qualquer cara na internet, você pode seguir o cara mais inteligente. Todo princípio de sabedoria daquele cara veio de Deus. Então, aí ele vai falar aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se você tem temor a Deus, Ele vai te clarear a cabeça. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você tem uma decisão, alguma coisa importante para fazer e parece que nada tem sentido e do nada parece que liga uma luz na sua cabeça. Exatamente. E, nossa, olha, isso foi de você? Isso foi você que pensou? Claro que não. Foi o temor de Deus, Deus que iluminou sua cabeça e aconteceu. A gente não tem capacidade de nós mesmos de nada. Qual capacidade que você tem? Nenhuma se não for Deus. Então o princípio do conhecimento, da sabedoria é temer a Deus. Se você não teme a Deus, se você não respeita a Deus, se você não conhece a Deus, é muito difícil você ter o conhecimento do alto, do próprio Deus. Porque precisa de você ter um relacionamento. Você precisa conhecer a Deus para que Ele possa se ligar a você. Aí eu vou pular esse outro. Depois se você quiser ler, do versículo 8 até o 19, depois se você quiser ler. Mas eu queria ler aqui, ó, no versículo 20. Vai falando, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Versículo 22. Até quando vocês inexperientes irão contestar com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês todos, até quando desprezarão o conhecimento? Se atacarem a minha repressão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto, desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o teme se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade, quando uma desgraça os atingir com um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não poderei responder. Procurarão por mim, mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão o fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Ele vai falar aqui, ó. Até quando vocês, no versículo 22, até quando vocês inexperientes irão contestar com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Quando a gente é inexperiente, quando a gente não tem sabedoria, a gente é muito mais teimoso, não é? Exato, exato. A palavra vai falar uma coisa, Deus está falando, olha, anda no meu caminho, anda na vereda da justiça, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem um relacionamento comigo. Mas a gente, quando é inexperiente, a gente abandona tudo isso. A gente acha que o que eu faço, o que eu falo é o que é o melhor, o que eu sei é o melhor. E aí ele vai falar assim, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? As pessoas que zombam de nós, as pessoas que falam de nós, sempre vão ter para falar. Os zombadores sempre vão zombar. Não tem jeito.
Se a pessoa nasceu com essa questão, você pode ter uma casa, a melhor casa da cidade. Os caras vão te zoar, vão te zombar e vão falar assim, ah, mas olha aí, é porque vive aí fingindo que é rico, é um quebrado. Aí se você compra um lote lá no final da cidade, os caras aí, ó, não tem dinheiro pra nada e ficam comprando esses lotes no meio do nada, não é? O zombador sempre vai zombar. Sempre vai. Porque ele não tem a experiência de Deus, ele não tem a sabedoria de Deus. O zombador sempre vai achar que a graça dele, a desgraça do outro é a melhor coisa que tem. Então a gente precisa ter cuidado para que nós não sejamos esses zombadores que zombam de todo mundo, que é inexperiente, que não entende a palavra de Deus. E aí depois ele vai falar aqui, ó, no versículo 24: ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Na hora da desgraça, na hora do bom e das coisas boas do nosso dia a dia, a gente não lembra de Deus, né? A gente não lembra de Deus. Quando as contas tá tudo paga, quando o colégio dos meninos tá bem, quando o carro tá arrumadinho, as coisas tá boas, ninguém lembra de Deus. Aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 27. Como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão. Muito claro. Qual que é o problema disso? Que Deus sempre está à disposição, sabe? Deus sempre está junto com a gente. Só que Ele não é um Deus gênio da lâmpada, sabe? Não é o gênio do Aladim que você tá lá na dificuldade, você esfrega lá e Deus aparece. O que você precisa? Ah, eu preciso de um emprego novo. Vai, pã! Aí pronto, aí você guarda a lâmpada. Não é assim. Deus não foi feito para isso. Tanto é que Deus é a santidade. Deus é o Deus da perfeição. E Ele se fez homem para se relacionar conosco. Você vê que Ele é um Deus humano. Ele é um Deus que fala conosco. Ele está conosco. Jesus veio como homem para viver conosco. E Ele falou assim, ó, eu vou, mas vou mandar um para ficar com vocês. O Espírito Santo. Ele é um Deus que se relaciona. Ele espera que nós todos os dias estejamos com Ele. Que estejamos trocando ideia, que nós estejamos vivendo junto com Ele. Só que, pensa em um amigo que você tem. E aí você tem um amigo, e aí você nunca liga para ele, você nunca fala com ele, você sempre que tem alguma coisa para ajudar alguém, você pode ajudar ele, você não ajuda ele. E aí um dia você precisa de R$1.000 emprestado. Aí é hora de ir lá. Aí você liga pro teu amigo. Ei, mano. Ô, cara, eu tô com saudade de você, quanto tempo, não sei o quê. Cara, eu tô precisando de R$1.000 emprestado aqui pra pagar uma conta. Você emprestaria se você fosse esse amigo? Uma pessoa que é seu amigo... Mas tá entendendo? Não tem como, né? Por quê? Porque ele não vem até a mim, só vem até a mim quando tá na necessidade. E por que a gente faz assim com Deus? Faz, isso é verdade. Porque a gente... conhece que Deus, sabe que Deus está lá, sabe que Deus é da hora, sabe que eu posso fazer alguma coisa para demonstrar a Deus, mas eu nunca faço. Porque a gente é assim com Deus mesmo. E aí, na hora que as coisas aperreiam, a hora que a conta atrasa, a hora que acontece um problema na nossa vida, ô Deus, a gente ora. Ô Deus, eu te amo tanto, o Senhor cuida de mim, eu tô precisando tanto de uma ajuda. Você acha que Deus, mesmo na sua bondade, Ele vai te atender? Ele é um Deus bom, é um Deus justo. A justiça de Deus. Não tem como Deus ser injusto. Se você nunca se relaciona com Ele, se você nunca procura Ele, Ele conhece seu coração. Não tem como Deus ser injusto. É verdade. Aí Ele vai falar, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas eu não vou encontrar. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor de Deus. Não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos destruirá. É o que mais acontece. É verdade. A gente achar que o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente possui, já tá bom. Aquilo ali, eu fiz a minha segurança. Né? Tipo assim... eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, tenho tudo. Isso aqui é a minha segurança, é o que eu tenho. Nada vai me tirar. Só que não existe estabilidade. Nada é estável. Nada no mundo. A natureza não é estável. Você pode pegar
um pé de qualquer árvore aqui, ó. Qualquer árvore, todo ano dá fruto, não dá? O pé de manga, todo ano não dá manga? Mas tem época que o pé de manga não tem folha, que as folhas caem. Tem época do pé de manga que tá lá os frutos lá, só que talvez você tem que esperar. Então não existe uma estabilidade, não existe nenhuma fruta que dá o ano todo, o tempo todo, sempre tá boa. Tem? Sei não. Toda fruta, ela tem que crescer, todo pé de fruta tem que crescer, aí ela vai ter o tempo de madurar as frutas, aí vai dar a sua fruta, aí vai cair as folhas, aí depois vai vir outra estação, outro ciclo para vir outra fruta. Não é assim? Não é uma estabilidade. Na natureza não existe estabilidade. Por que a gente acha que na nossa vida o que a gente tem hoje é estável? Não é estável, nada é estável. Tudo a gente depende de um Deus, depende de alguém, depende de uma outra pessoa, de um irmão, para que dá uma força, tá junto com você. E a gente fica igual esses caras aqui, ó, Jesus, que a palavra vai falar. E a nossa falsa segurança nos destruirá. A nossa segurança de achar que tá tudo bem, que tá tudo certo. Tudo certo. Na hora que deu um problema, a hora que você perdeu o emprego, a hora que a sua mulher zangar com você e te xingar tudo e te mandar embora. Acontece. Acontece. Aí pra onde que foi a sua segurança? Foi embora. Aí você vai lembrar do quê? De Deus. Aí você lembra de Deus. Quando as coisas estão bagaçadas, é a primeira coisa que você lembra. Aí vai falar no último versículo. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Estará tranquilo, sem temer nenhum mal. A gente aqui tá falando aqui, ó. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Ele não está dizendo que não vai ter mal. Ele está dizendo que você não vai temer. Você não se preocupe. Se você andar com Cristo, se você entender a sabedoria de Deus, não é que você não vai ter problema. Claro que você vai ter. Não existe, pergunta ao pastor Beratan, quanto tempo que ele está aqui? É 8 anos, né? Ele está aqui. Pergunta para ele se ele não teve problema nesse tempo. Claro que teve. Mas a diferença é você ter um problema e você saber em quem você pode confiar. Você tem um problema e saber que não precisa temer. Não precisa desesperar, não precisa achar que o mundo vai acabar, porque tem um Deus que cuida de nós. Essa é a diferença entre o cara lá que está ali, ó, no versículo, cadê? 32, a segurança vai destruir. E o cara do versículo 33, você vai passar por perreio, viverá em segurança, mas sem temer nenhum mal. Sem temer o que vai acontecer, porque a gente tem uma segurança em Cristo. O Salmo 23 vai falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada eu vou ter falta. Quer dizer que eu vou andar de Ferrari? Quer dizer que o Senhor não vai ter falta? Quer dizer que eu só vou comer no Portal do Sul? Não. Está dizendo que não vai ter falta. Deus vai te suprir as necessidades do dia a dia. A palavra vai dizer assim, olha para os passarinhos, olha para as flores. Os passarinhos não plantam, não regam, não faz roupa, mas todo dia eles têm, não é? Todo dia eles têm comida. Todo dia tem. Olha os lírios do campo, olha as flores. Não tem uma roupa que mais bonita do que uma flor, que ela vai, todo o tempo ela tem. Porque Deus cuida. Viver na condição de ser cuidado por Deus não quer dizer que é tudo que você quer, mas é tudo que Ele quer te dar para que você não tenha falta. Viver em segurança em Deus é viver sabendo que nada vai passar. E tudo isso é ligado à sabedoria. Salomão vai falar que o princípio do temor é a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor em Deus. O princípio da sabedoria é o temor em Deus. Se você não tem temor em Deus, você nunca vai ser sábio. Se você não tem temor em Deus, sempre vai ter aperreio na sua vida, porque você não entendeu que todas as coisas vêm de Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Tem muitas pessoas que eles chegam num patamar de conhecimento e eles param por ali. Eu estou congregando numa igrejinha aqui nessa avenida aqui. O pastor pregou a semana passada sobre você chegar em um grau de conhecimento e você para por ali, aí você não busca mais nada, você não tenta mais progredir, aí às vezes aquilo que você aprendeu não é o suficiente para você levar uma vida ampla com Deus. Então
o que mais acontece é a pessoa chegar num patamar e relaxar. Relaxar. E não se aprofunda mais no conhecer o propósito de Deus. Aqui, ó, por isso que, por exemplo, igual ele vai falar aqui, ó, no versículo 5. Se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento. Não tem como alguém saber todas as coisas. Não tem. E outra coisa, o mais importante, eu acho que um sábio é ele conseguir passar a sua sabedoria para outra pessoa. Igual a gente está aqui falando, ó, a gente tem eu tenho 36, 39, 39. Ele tem 20. Nós temos quase o dobro da idade dele. Então, para nós sermos sábios, nós temos que saber explicar e entender, explicar para ele o que a gente passou para que ele não passe. Não adianta eu ser o cara mais sábio do mundo e meu filho, minha filha passar pelos aperreios que eu passei. Não serviu de nada o meu conhecimento. O conhecimento em Deus, ele é partilhado. O princípio de toda a sabedoria vem de Deus. Só que depois que chegou em mim, eu preciso passar esse conhecimento. Então, por exemplo, se eu não pego... Não, calma. Ó, pra você ter ideia. Nós estamos em agosto. Mês 8. Todos os dias eu leio um Provérbios. Ou seja, eu já devo ter lido Provérbios 1 pelo menos 8 vezes. Esse ano. Eu só li Provérbios. Porque eu preciso entender cada palavra, o que Deus quer falar. Então a sabedoria, ela é constante. Não tem como alguém ser sábio. Eu sou sábio. Se você ler Provérbios, um dos provérbios que Salomão vai falar assim, olha, quando você for tomar uma decisão, tem um conselho. Salomão era o homem mais sábio do mundo. Ele tinha conselheiros. Se ele era o mais sábio, para que ele tinha conselheiros? Para que a sua sabedoria não deixasse ele tão grande que ele não pudesse ouvir ninguém. Então ele tinha um grupo de pessoas que, Salomão, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Opa, agora eu vou ouvir o que eles estão me dizendo para eu tomar minha decisão. Porque senão a gente pensa isso, não, eu já sei demais, eu estou no nível aqui acima de vocês. E não tem como. A única pessoa que tem toda a sabedoria é Deus, né? Não tem como eu falar, eu sei mais que todo mundo. Não existe isso. A gente precisa aprender que a sabedoria só é sabedoria quando a gente consegue partilhar dela. Né? Não adianta eu ser sábio na minha casa, na minha, e eu querendo ser o melhor e todo mundo que está do meu lado só se quebrando. Não tem como. É desse jeito mesmo. Esse livro de Provérbios é um livro muito inteligente, né? Eu escrevi esse livro de Provérbios 80% dele. Escreva. Eu passei. Só que é assim, quando eu cheguei na casa de recuperação, eu era eu nunca tinha pego uma Bíblia, eu fui pra casa de recuperação. Nunca tinha pego uma Bíblia. Aí eu lá na fazenda, lá tinha muito tempo lá, né? Aí eu vamos estudar. Assim, escrevi muito, já escrevi uns 6 cadernos desse aí, topado já escrevi. Aí um pastor falou assim, filho, o livro de Provérbios é bom você estudar pelo menos uma parte, uma folha dessa por dia, sabe? E eu fazia isso, entendeu? Só que aí no decorrer do tempo a gente vai, que nem eu acabei de falar ainda agora, a gente chega como era tão parado para ler a Bíblia, quando eu cheguei no pontinho, eu fui, opa, já tá bom demais. Olha essa ideia do cara. Tem que retornar de novo. E tanta coisa para aprender. Tanta coisa para aprender, tanto de página que tem aqui. Pensa, se o cara mais sábio do mundo deixou um livro pra gente, escrito, como ser sábio, como viver bem, e a gente não lê. Existe isso, meu Deus. O cara mais inteligente, mais sábio foi lá e escreveu, falou, olha, para você ser sábio, você precisa ter temor a Deus. Para você ter ter bom senso, você tem que ter conhecimento. E a gente não lê, a gente vive fazendo coisa errada. Tá escrito aqui, tá escrito. Tá escrito. Quantos anos tem a Bíblia? Desde o dia que eu nasci até hoje a Bíblia é a mesma. Eu tenho 36 anos, tá aqui, ó, a mesma coisa. Se eu tô fazendo errado, a culpa é de Deus? A culpa é minha, que não paro 1 minuto para ler o que tá escrito aqui, ó. Eu não paro para ler 1 minuto.
E o melhor da Bíblia é que cada vez mais você lê, mais você se aprofunda, mais você entende o que Deus quer falar com você. A Edna é a pessoa que mais ouve as minhas loucuras, né? Eu tô lá e eu falo, olha isso aqui, meu Deus. E aí eu vou assim, com outro nível de palavra, outro nível de entendimento. Porque é assim, se você ler um versículo aqui, igual tá aqui, ó. Disse Deus, haja luz e houve luz. Não, será que Deus perdeu o tempo dele para escrever uma frase? Deus, haja luz e houve luz? Não, tem um porquê dessa frase aqui. Tem um porquê. Jesus não falou, nós somos a luz do mundo, nós não somos a luz do mundo. Onde que houve a luz? Houve a luz nele. Nós só somos luz porque nós temos ele dentro do nosso coração. Tem todo sentido. Mas aí a gente lê, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus falou, luz, liga. Pronto. E aí a gente não entende que o sol foi feito, acho que foi no 4º dia. Uai, se Deus falou haja luz e não tinha sol, de onde que era essa luz? Dele mesmo. Tá vendo como é uma coisa simples, uma coisa aqui, ó. Haja luz. A luz que ele fala que é dele mesmo, que iluminou a própria terra. Olha, é outro nível de palavra. Mas como é que a gente chega num nível maior? Quando a gente lê todos os dias, quando a gente se programa em meditar na palavra. Davi, que o pai de Salomão vai falar assim, ó, medita na palavra dia e noite. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Opa, por que a gente erra tanto com Deus? Porque a gente não gravou a palavra dele no nosso coração. É verdade. Os judeus, eles têm uma cordinha amarrada aqui no braço com um versículo e uma caixinha aqui com outro versículo. Nas portas das casas, os versículos. Para que eles possam lembrar o tempo inteiro da palavra de Deus. Ah, mas é um trem amarrado, talvez você não quer. Mas, poxa, quantas vezes no dia você lembra do versículo? Quantas vezes no dia você lembra que, poxa, isso aqui eu estou fazendo errado, na Bíblia fala isso e isso? Poucas vezes. Porque a gente não tem gravado no nosso coração. A gente não tem gravado a palavra dentro de nós. E não interessa se você tem 50 Bíblias na tua casa, se tu não lê. Não adianta você ter um restaurante ou uma loja e a Bíblia ficar aberta lá, se tu não lê. Se você não olha e entende o que Deus quer falar contigo. Amém? Mais uma coisa? Vamos orar então? E aí, sábado que vem a gente lê Provérbios 2. Vai lendo. Vai dar uma estudada nele. Vai dando Provérbios 1, 2. Começar a arrastar um processo aí pra ver se uma responsabilidade pra gente ter mais. Aqui ó, nós estamos no sábado. Tem uma semana pra você ler um capítulo. Provérbios 2. Se quiser dar uma lida no Provérbios 1. Mas aí qualquer coisa eu peço pra Magnolia. Provérbios 1 que a gente leu e o Provérbios 2 na semana que vem. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui de falar da tua palavra. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, para que quando a gente for ler a tua palavra, o Senhor possa se revelar através dela. Que nós possamos cada dia mais entender o que o Senhor quer para a nossa vida como propósito. O Senhor abençoe a vida dos meninos aqui que vão ficar. E que tudo que ocorra nessa semana com a vida deles seja para a honra e glória do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém. Pastor Miratão, lá. Ele fala assim, vem e nem vem.